Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise de Azevedo, a ZEV4. A gente tocou numa região importantíssima do gráfico, que a gente vai olhar agora na nossa análise, tá? E a gente tem tudo aí para fazer pelo menos um movimento de recuperação a partir desse ponto, tá? Então a gente tem que reanalisar tudo. A gente testou uma zona aí do rompimento de uma reta importante aí de tendência de baixa que já tinha sido rompida há um bom tempo atrás. Então vamos reavaliar aí, ver o potencial da ação, se vale a pena ainda ficar atento a ela, o preço-alvo se ainda segue o mesmo depois de toda essa movimentação. Então a gente precisa ver o que a gente consegue pegar de importante, de tendência de médio e de longo prazo para as ações da Azevedo, tá? Vamos passar aqui rapidamente, como sempre, pelos fundamentos. Valor atual, R$ 1,61. Valorização nos últimos 12 meses, menos 5,85. Não está pagando nada de dividendos, tá? Preço sobre valor patrimonial 1,93. A gente vê que mesmo com toda essa queda, a gente está bem longe aí do 1 para 1. Preço sobre o lucro menos 6,42. Na parte de resultados, a gente destaca sempre como é uma ação aí que não é confiável. A gente entrega aí prejuízos praticamente todos os anos. 2021 teve um resultado positivo, mas foi a exceção de toda o resto dos anos anteriores e depois dos dois anos seguintes. Então, é pouquíssima confiança que a gente tem de resultados nas ações da Azevedo, tá? Inclusive, a gente vê aqui uma dívida líquida de 41 milhões para um patrimônio de 140 milhões. Então, por enquanto, nada muito preocupante, mas claro, se continuar com esses prejuízos constantes, vai acabar precisando de novo follow-on mais uma vez, tá? Então tem que ficar atento com certeza nesses detalhes. Passando aqui pro gráfico, no semanal a gente já consegue ver um cenário aqui que ainda não me parece muito relevante e interessante, pensando em alta, tá? A gente vê esse grande volume de negociação aqui nessa faixa dos R$ 2, que foi uma região de suporte importantíssima aqui, que a gente perdeu, e depois de perder essa região a gente teve uma aceleração do preço aí muito forte, uma queda aí de 23%, tá? Então aqui já deu um sinal bem baixista, mas a gente teve o nosso alvo, que a gente vai ver no diário agora, sendo batido, ó, com 3 movimentos bem definidos de baixa, tá? A gente também está testando esse candle aqui da semana do dia 29 de maio, que foi justamente o candle que rompeu essa tendência de baixa que vem lá de maio de 2021. Então é uma linha de tendência bem relevante que poderia nos gerar justamente um movimento de recuperação, tá? Então a gente tem que ficar de olho justamente aqui nessa região. A gente já teve uma tentativa de engolfo de baixa da semana passada, aqui nessa região dos 1,50, que é justamente o nosso alvo, ó. Bateu no nosso retângulo vermelho aqui na nossa zona de interesse, mas realmente a gente fez um movimento sem muito sinal relevante de fundo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a esse detalhe, porque se a gente não acumular força suficiente, a gente vai ter muito trabalho para romper essa região dos R$ 2, tá? Então é isso que a gente vai olhar agora, também no diário, muito importante, porque justamente se a gente não juntar, acumular força suficiente aqui nessa região, dificilmente a gente vai passar por aqui, tá? Principalmente pelo padrão que a gente formou no diário também, tá? Mas no semanal a gente destaca, ó, topo rompido, falso rompimento, teste e validação desse topo que foi rompido falso, que gerou esse movimento de baixa, tá? Então tem muita posição sendo estopada aqui nessa região após a perda dos R$ 2, tá? Vamos passar aqui pro gráfico diário, que a gente vai ver justamente o cenário que a gente deve seguir a partir de agora, tá? Antes da gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa as notificações, tá? Para não perder as próximas análises aí da Azevedo, de várias outras análises que a gente traz aqui no canal. Então já clica aí na aba comunidade, vocês vão encontrar tudo certinho, os dias de cada ação que a gente analisa, tá? Então já clica aí, já se inscreve, ativa a notificação, dá um joinha, deixa um comentário também, ajuda demais aí o canal, tá? A gente também tem a nossa área de membros, sejam membros do canal, vocês vão ter acesso a muito conteúdo exclusivo, com análises exclusivas, dicas de operação, grupo no Telegram. A segunda categoria de membros tem acesso à carteira do canal, quando compra, quando vende,
análises personalizadas, grupo no Discord que está em breve aí migrando para o WhatsApp, então vai facilitar muito aí esse contato que a gente tem durante o dia, tá? A gente também tem o nosso curso para quem quer aprender a operar poucas vezes por ano, pegar grandes variações percentuais ou ficar de fora, como foi o caso aí da Azevedo, que deu inúmeros sinais que era melhor se manter distante da ação, tá? E a gente teve todo esse movimento de queda. A gente está com uma nova promoção, quem adquirir agora ganha acesso vitalício ao conteúdo, que vai entrar bastante conteúdo novo, acesso também vitalício ao grupo do Telegram e 2 meses do nosso grupo VIP do Discord, com todos esses benefícios que eu falei agora para vocês. Então já clica aí no link da descrição e adquire, tá? Continuando aqui, então, a gente fez justamente o nosso movimento de baixa aqui, que foi bem definido, que a gente já tinha trazido inúmeras vezes, tá? Que era o mais provável que fosse acontecer. E batemos o nosso alvo em 1,40, tá? A gente pode ver aqui que a gente está formando um fundo fraco, tá? A gente ficou pouquíssimo tempo aqui, a gente não teve uma grande absorção. Então, se a gente voltar muito rápido para essa região, vai ser muito difícil a gente romper os R$ 2, tá? O ideal aqui seria que a gente ficasse um tempo preso nessa região, tá? Andando de lado, ou até mesmo perca esse fundo, traga alguma liquidez para o mercado aqui com uma zona de interesse profissional, tá? Para esse fundo acabar se tornando relevante. Por enquanto, ele segue sendo um fundo muito fraco, e como a gente pode ver aqui, voltando para o semanal, a gente tem pouquíssima acumulação de negociação nessa zona, tá? Então vai ser muito, muito difícil a gente romper este padrão aqui nesse cenário atual. Então, o que seria o nosso cenário mais provável? Tá? Se a gente realmente confirmar esse movimento que a gente está fazendo aqui, a gente deve vir testar esses R$ 2 apenas para seguir o ciclo de queda, tá? Ou até mesmo só testar esse fundo e aí a gente tentar fazer um engolfo, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque por enquanto, enquanto a gente não tiver algum sinal muito forte de fundo, fica valendo ainda como região primária esse topo aqui, tá? Aqui a gente teve muita gente presa nessa região, tá? A gente teve uma armadilha de topo. Então, enquanto a gente estiver trabalhando abaixo dessa zona, o nosso cenário mais provável é seguir a tendência de baixa. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, vocês já sabem, deixa nos comentários. Se possível, eu envio pro canal, beleza? Valeu!